E o que temos lido sobre ele no livro de Atos, chegamos à conclusão que ele tinha uma personalidade tipo A. Você já ouviu falar de pessoas que têm a personalidade de tipo A? Essas pessoas são bastante extrovertidas. São pessoas que sempre estão na frente liderando, geralmente um passo à frente de todas as outras pessoas. Os líderes, as pessoas que são líderes porque sempre são líderes. Tem algumas pessoas que são líderes porque estão colocados nessa posição. Mas o apóstolo Paulo era um líder nato. Você lê, começando em Atos, capítulo 13, saiu um casal de missionários, ou 2 missionários, para fazer uma obra já planejada. Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. No final desta viagem, que durou 2, talvez 3 anos, quando eles voltaram para a igreja em Antioquia, era Paulo e Barnabé, não era Barnabé e Paulo. Houve uma mudança, não só no nome de Saulo para Paulo, mas houve uma mudança na liderança da equipe. Paulo simplesmente era o líder. Eu li hoje de manhã no meu devocional sobre a viagem que Paulo fez para Roma. Ele era preso, estava sendo levado pelo centurião do exército romano. Eles entraram no navio e ele era um entre sei lá quantos outros presos. E um preso geralmente não tem muito a dizer sobre os eventos que estão acontecendo. Mas é interessante de ver os eventos sobre isso, e quando eles estão prontos ou no meio daquele temporal, Paulo tinha avisado: não faça essa, não saia daqui. Eles saíram. Ele disse: eu falei, não saia daí. Agora vai perder todo o navio, mas ninguém vai morrer. Daquele momento em diante, Paulo estava liderando aquela viagem. Ele tinha mais palavra do que o centurião que estava levando ele, até mais do que o próprio capitão do navio. Por quê? Porque Paulo era um líder nato. E uma das características de líderes assim é que eles muitas vezes estão pensando mais rápido do que podem falar. Eu acho que nós chegamos a uma situação dessa no livro de Efésios. Paulo terminou o capítulo 2 falando sobre o fato que nós somos unidos, judeus e gentios, em uma só igreja pela habitação do Espírito Santo.
E ele vai terminar sua exposição com uma oração. E ele começa: por esta causa eu, Paulo. Ele já está pensando mais rápido do que ele pode escrever. Ele lembrou de alguma coisa que ele achava que talvez não deixou bem claro na sua exposição. Então ele abriu uma parênteses, começou aí com a palavra Paulo, termina no final do versículo 13, aí, e no versículo 14 ele começa de novo: por essa causa. E ele fala o que ele ia falar no versículo 1. Mas aquelas coisas que ele falou nessa parênteses são muitíssimo importantes para nós. Ele dá para nós algumas explicações para que nós podemos entender este mistério que ele está falando. E quando ele começa a explicar isso, nós temos que prestar bastante atenção, porque Paulo está dando umas verdades que até hoje, 2000 anos depois, nós aceitamos como não é grande coisa. Mas para os crentes, especialmente para os crentes judeus, o que Paulo está explicando é uma coisa totalmente revolucionária. Ele muda tudo com a explicação que ele dá desses versículos. No decorrer do nosso estudo desses versículos, vamos ler. Mas porque ele estava mudando tudo, todas as tradições daquela igreja nova, daquelas igrejas novas, começando em Jerusalém, em Samaria e os lugares onde ele já tem visitado, e até agora nós devemos ter mais ou menos 50, talvez 100, talvez mais igrejas do que isso espalhados agora no Império Romano. Mas sempre estava alguma coisa atrás na mente dos membros dessas igrejas, especialmente dos membros dessas igrejas que são judeus cristãos, judeus que creram em Jesus e foram salvos. E porque era tão importante, Paulo julgou necessário de afirmar a sua autoridade para ensinar coisas tão radicalmente diferentes, coisas totalmente renovadoras sobre a unidade entre judeus e gentios em Cristo. E esta ele afirma, versículos 2 a 7, onde ele declara que
estas verdades que ele está ensinando foram revelados a ele por Deus mesmo, que Deus deu para Paulo a comissão de proclamar estas verdades. E a ênfase principal fica sobre o grande mistério que Paulo revelou, que os gentios e os judeus são um em Cristo, e que não há nenhuma distinção entre judeus e gentios. Nós não sentimos nada disso porque todos aqui somos gentios, aqui nessa igreja. E já passando 2000 anos, a maioria das igrejas cristãs são compostas de gentios, como alguns judeus creem. Mas nessa época a maioria dos membros dessas igrejas eram judeus. E ele revela o mistério, versículos 1 a 3. Ele explica esse mistério, versículos 4 a 6. Ele proclama o mistério, versículos 7 a 9. E finalmente ele trata qual é a intenção, o resultado, o motivo deste mistério, versículos 10 a 13. Mas ele estabelece a sua autoridade para começar. Presta atenção como ele faz isso, em versículos de 1 a 4. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podes compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Como já dizemos, ele ia começar a sua oração, mas resolveu passar algumas verdades, enfatizando a origem divina dessas verdades. Paulo sabia a importância de repetição. Você aprende alguma coisa repetindo e revisando a sua repetição. E Paulo sempre fazia isso. As verdades de Deus são tão maravilhosas, tão vastas, que nunca vamos compreender totalmente nesta vida. E talvez nem na vida que vem, nem depois, quando estamos com Cristo. Entenderemos muito mais, é claro, mas talvez nem todo isso. Eu duvido que nem na eternidade vamos chegar a compreender a profundidade do amor de Deus para conosco. Eu acho que esse é um assunto tão vasto, tão profundo, que nunca, em toda a eternidade, vamos compreender totalmente o amor de Deus. E tem muitas outras coisas assim. A primeira verdade que Paulo menciona é sobre a sua própria situação, sobre o ministério que foi dado a ele por Deus.
história do Senhor Jesus Cristo, Paulo é a pessoa mais dominante em todo o Novo Testamento. Ele escreveu ao menos 13 dos 27 livros, talvez 14. Ele é a pessoa dominante no livro de Atos. Começando com o final de capítulo 7 em Atos. A história do começo da igreja revolve na vida de Paulo. Tem as outras pessoas, outros personagens, mas tudo é em torno do grande apóstolo Paulo. Paulo explica os mistérios do Evangelho, as verdades escondidas até os crentes mais fiéis em tempos antes de Paulo, mas que Deus revelou agora para crentes do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 1, ele tinha se identificado como o apóstolo de Cristo. Mas agora, esse apóstolo de Cristo se declara só prisioneiro de Cristo Jesus. Interessante, ele diria uma coisa dessa. Ele já era preso por talvez um pouco menos de 5 anos. 2 anos ele era preso em Cesareia e os outros anos em Roma. Ele foi preso com acusações falsas por judeus de Ásia que estavam visitando Jerusalém. Lembra da história, se você tem lido? Eles acusaram Paulo de levar um gentil com o nome de Trófimo para dentro do templo em lugar reservado só para judeus, gentios judeus, gentios convertidos ao judaísmo, não tinha nem a permissão de entrar nesse lugar. Eles acusaram Paulo de levar esse homem gentil para lá, que ele não tinha feito, mas eles acusaram isso. Paulo foi examinado no Sinédrio, corte mais alto, o corte supremo dos judeus. Ele foi examinado pelo governador Félix, pelo rei Agripa. Se não fosse que ele tinha apelado para o César, ele estaria agora em liberdade. Mas porque ele apelou para César, ele queria ser ajudado por César. Foi levado de Cesareia para Roma, onde ele foi permitido de morar numa casa. Ele mesmo alugou esta casa, mas ele sempre teve um soldado guardando ele. Mesmo que foi preso com acusações dos judeus, Paulo não se considerava um preso dos judeus. Mesmo que ele foi preso em Roma com um soldado romano acorrentado a ele 24 horas por dia, e não se considerar como preso dos romanos. Paulo era o ministro de Jesus Cristo. Paulo se considerou que foi comprado por um preço
missão especial de pregar o Evangelho para os gentios. E por isso ele se considerou preso de Jesus Cristo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O que ele fez, aonde Paulo foi, tudo estava sob o controle de Jesus Cristo. Sem que Jesus Cristo aprovasse, os seus planos, fornecesse o seu poder, a punição dos romanos, a prisão de qualquer governo ou homem, não se importava. Ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Vocês sabem que a perspectiva que você tem na sua vida é muitíssimo importante. Como nós encaramos e reagimos às circunstâncias em nossas vidas é muitas vezes bem mais importante do que as próprias circunstâncias. Se a única coisa que podemos enxergar é a nossa situação imediata, então nossas circunstâncias nos controlam. Sentimos bons quando nossas circunstâncias são boas. Sentimos miseráveis quando as circunstâncias não são tão boas. Se Paulo pudesse somente enxergar as circunstâncias, ele teria desistido logo do seu ministério. Se ele pensasse que a sua vida estava nas mãos dos seus perseguidores, seus carcereiros, seus guardas ou o governo romano, ele seria entregado em desespero. Mas a perspectiva de Paulo era uma perspectiva divina. Ele encarava as coisas do lado de Deus. Ele vivia com uma confiança total nos propósitos de Deus. Ele não sabia os detalhes do seu futuro. Ele não sabia quais seriam as aflições. Ele não sabia nenhum detalhe da sua vida na frente. Mas ele sabia que todas essas coisas estavam nas mãos do Senhor. Mesmo que ele tivesse recebido seu apostolado e muitas revelações do Senhor, ele vivia e trabalhou pela fé. Não pelas vistas. Sabia, não porque ele pôde ver, mas por causa da palavra de Deus, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor, para aqueles que são chamados conforme o propósito de Deus. Por isso, Paulo e todos os crentes, incluindo nós, podemos considerar alegria quando encontramos com várias provas. Sabemos que as provas produzem fé.
que a fé produz perseverança, que a perseverança produz perfeição ou maturidade, para que podemos viver vidas piedosas. É isso que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 agora. Paulo sabia que suas circunstâncias foram criadas por Deus para dar-lhe mais oportunidades para pregar o Evangelho, ao ponto que todo o pretório romano ouviu a mensagem de salvação. Já pensou nisso? O pretório era aquelas guardas especiais do governo aí que guardavam o César, que guardavam todos os senadores e todos os líderes do Império Romano. E ele escrevendo para os filipenses dizia o fato que eu sou preso levou que eu pregasse o Evangelho para que todos eles já ouviram o Evangelho. E muitos deles foram convertidos assim. Então Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor dos Efésios, por amor dos gentios. E note a próxima frase daí no versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim, confiado a vossa Deus. Esta frase, a dispensação da graça de Deus a mim confiado, era a autoridade divina que Deus havia dado a Paulo para pregar e ensinar. Essa autoridade assuma que ele já tinha ouvido esta frase. A palavra dispensação refere-se a um mordomo, o homem que cuida da casa, dos negócios ou qualquer outro aspecto da vida de uma pessoa que o contratou para essa responsabilidade. Paulo não escolheu para ser apóstolo. Ele não escolheu para ser ministro. Ele foi comissionado por Cristo Jesus. Ele foi dado a ordem pelo próprio Jesus Cristo faz. Ele escreveu para Timóteo na sua primeira carta, capítulo 12 e 13: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo foi escolhido puramente pela graça de Deus. Ele foi apontado um mordomo pela graça de Deus. Ele se tornou um mordomo da graça de Deus. E ele mencionou isso várias vezes nas suas cartas. Vamos ser bem claros. Presta atenção. Cada crente
Deus chamou você para ser pastor. Ele lhe deu dons espirituais, Ele lhe dá oportunidades, Ele dá habilidades, Ele dá conhecimento e muitas outras bênçãos para serem usados para Ele. O mordomo não usa nada do dono das coisas para si. Ele faz tudo em prol do mestre, aquele quem ele serve como mordomo. Você e eu somos mordomos de Cristo se somos salvos. E nós devemos fazer tudo o que fazemos para o benefício de Jesus Cristo. A Pedro fala a mesma coisa, 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas o ministério de Paulo era único, até para o apóstolo. O ministério dele era tão revolucionário que foi necessário que Paulo acrescentasse, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco a respeito. Obviamente esse mistério era que judeus e gentios foram feitos um em Cristo. Foi impossível para alguém saber essa verdade antes, porque estava escondido em Deus. Precisava que Deus revelasse isso. E Paulo foi o instrumento pelo qual Deus revelou esta, entre outros mistérios, para nós. Mas esse mistério que ele acabou de mencionar, ele mencionou em termos gerais. Ele agora vai declarar os detalhes. Isto é, que em Cristo, judeus e gentios se tornam um nas vistas de Deus e são um na família de Deus, são um no reino de Deus, conforme ele diz no versículo 6. A intenção de Paulo não somente era declarar o mistério, mas também de explicar e deixar claro esse mistério. Quando os crentes de Éfeso e nós mais tarde iríamos ler as suas explicações, foi a esperança de Paulo que chegaremos a entender que o discernimento do mistério, o que é o mistério, discernimento do mistério do Cristo. Discernimento significa literalmente trazer juntos. Ela significa compreender e entender. Indica que junto ao conhecimento, todos os que entendem podem entender esse mistério. Sempre tem que chegar o discernimento antes que
chega à aplicação. Porque se você não entende uma verdade corretamente, você não vai aplicar essa verdade corretamente. Paulo não ficou com zelo de fazer isso por causa das suas muitas experiências emocionais. E sem dúvida ele passou por muitas experiências maravilhosas. Seu amor, sua paixão, seu zelo para ganhar os perdidos para Cristo e edificar os salvos veio de um grande discernimento do Evangelho. Por mais que ele compreendeu o amor e a graça sem limites de Deus, por mais que ele ficou constrangido de compartilhar e de exemplificar aquele amor e aquela graça, e nós devemos fazer a mesma coisa. Não há diferença. Agora, o que é esse plano? Qual é o plano desse mistério? Versículos 5 e 6. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 5, Paulo define o significado de um mistério, como é usado no Novo Testamento. Versículo 6, ele identifica o mistério específico e explica para os efésios. As palavras do versículo 5, o qual trata do mistério que ele menciona em versículos 3 e 4. Agora, esse aqui é o mistério do Novo Testamento. Outras gerações não foram dados a conhecer as certas verdades. Essas verdades são conhecidas somente quando Deus revela para nós. E se Deus não revelar, nós não vamos saber. São verdades, podemos dizer, que estão escondidas em Deus. Em outras gerações, os filhos dos homens tratam de humanidade. Todos. Nenhum homem em nenhum lugar, de nenhuma raça, de nenhum país pode entender estas coisas se Deus não revela, porque estão escondidos em Deus. Antes da época da graça, nenhuma pessoa, nem mesmo os profetas,
Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nós entendemos, mas eles não podiam, era impossível para eles entender. A promessa é: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Até que Paulo escreveu: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Até que Deus revelou isso através do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, ninguém entendia o significado de Gênesis 12, versículo 3. Nós entendemos bem, claro, mas eles não. Ninguém podia entender o significado da pregação de Isaías, em Isaías 49, versículo 6, que diz: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ninguém podia entender como os judeus seriam uma luz para os gentios, até que Paulo explicou isso em Atos capítulo 13, versículos 46 e 47, quando ele explicou sobre a chegada do Messias para os gentios, bem como para os judeus. Quando você lê aquele trecho, os gentios ficaram sobre modo alegres. Agora nós também podemos ser salvos. Antes, eles não tinham essa esperança. Tem que ser judeu para ser salvo. Os santos do Velho Testamento não tiveram nenhuma ideia da igreja. Os santos do Velho Testamento não entenderam que Deus iria ajuntar todos os salvos em uma só família unida, onde não existe nenhuma distinção racial. Todo isso era mistério para eles, porque esta verdade estava escondida em Deus. Esta é uma razão porque os membros da igreja em Jerusalém, que eram judeus, tiveram muitas dificuldades de aceitar os gentios, e especialmente aceitá-los no mesmo nível. Para os judeus, os gentios sempre eram uma raça de segunda classe. Mas em Cristo não há primeira e segunda classe. Todos são iguais. Os judeus não entenderam isso, e era difícil para eles. Deus precisava dar uma visão para Pedro em Atos capítulo 10. Lembra aquela do lençol que desceu com os animais impuros? E Deus disse ao voz disse: levanta Pedro, come e mata, mata e come. Ele disse: não posso, eu nunca comi nada imundo. Quando Deus mandou ele ir com os gentios para a casa do cordeiro, ele os judeus nem iriam entrar na casa de um gentio e aceitar eles como
guerra, de combate. Para ser mais específica, Paulo diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para nós é difícil de entender como essa verdade era tão revolucionária como foi para os judeus. O Velho Testamento fez várias menções dos judeus, como por exemplo os gentios seriam abençoados por Deus, em Gênesis 12. Os gentios iriam abençoar Deus em Salmos 52. O Messias viria para os gentios em Isaías capítulo 11. Os gentios seriam salvos pelo Messias em Oséias capítulo 1. Os gentios iriam receber o Espírito Santo em Joel capítulo 2. Eles sabiam isso. Mas Paulo declara uma coisa muito mais revolucionária do que isso. Ele disse que os gentios são co-herdeiros. Aqueles que foram excluídos da comunidade de Israel, aqueles que eram estranhos às promessas, agora são co-herdeiros? Sim. Tem o mesmo status legal diante de Deus como os judeus. Eles têm a mesma herança maravilhosa e sem limites em Cristo que o judeu tem. Cada crente é abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Seja judeu, seja gentil. Gentios também agora são co-membros do mesmo corpo. São abençoados igualmente como os estranhos. Têm os mesmos benefícios. São membros plenos da família de Deus. E acrescenta a isso que os gentios são co-participantes da promessa em Cristo. Isto é a resposta da oração de Jesus em João 17, versículos 20 a 23. Jesus orou não somente por esses, os 11 discípulos presentes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste como também amaste a mim. Jesus orou isto e é cumprido no desvendo desta história, que Deus revelou a promessa
deixe-me dizer, se esta não fosse a verdade, não teria a possibilidade de existir a Igreja Batista do Canadá. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, da mesma forma que os judeus são salvos pela graça de Deus, nós somos iguais. Como que isso acontece? É o Evangelho de Cristo. Somente aquelas pessoas, sejam judeus ou gentios, ouvindo a mensagem de Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e crendo nisso, colocando sua fé única e exclusiva nestas verdades, que recebe a vida eterna e se torna um filho de Deus. Qualquer pessoa que não creia nisto, seja judeu ou gentil, será condenado para uma eternidade no inferno. Então, eu pergunto, você já crê na morte de Jesus por seus pecados, que não são poucos? Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e agora vive lá no céu, pronto para voltar para nos receber. Nesse tempo, nós somos cordeiros, co-participantes das bênçãos e das graças de Deus. Vamos agir desta forma. Vamos ver se nosso Deus nos colocar a sua família como filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo, participantes do corpo da família de Deus. Nós não podemos entender como o Senhor poderia fazer isso. Mas nós queremos dizer obrigado
vivamos com aquele zelo, aquele paixão para transmitir esta mensagem para o mundo lá fora que está perdido nas trevas do pecado. Porque eles também podem participar se colocam sua fé em Jesus Cristo. Ajude-nos a viver desta maneira, porque em nome do Salvador e Senhor de Deus. Amém. Boa noite. O apóstolo vive na luz